E a gente volta a falar agora com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Professora, de volta aqui, boa tarde de novo para você. Tem a expectativa, são muitas expectativas, né, diante de uma guerra, mas tem a expectativa para o discurso, né, para o pronunciamento da OTAN, do secretário-geral da OTAN. Eles estão reunidos para decidir aí quais serão as próximas medidas. Deve ter alguma medida mais drástica, você acha? Olha, Marcela, provavelmente deve ser anunciado alguma coisa em termos de cooperação em relação à estratégia militar em si, então uma articulação do ponto de vista formal, né, da aliança militar para com a Ucrânia e países ao redor da Rússia, e também envio de suprimentos, abastecimento por meio de armas e esse tipo de ação. Algo mais quente do que isso, do tipo uma ofensiva militar, envio de soldados, tudo isso nesse momento parece improvável. Até porque é sempre importante lembrar que a Ucrânia, apesar das intenções, não faz parte da OTAN, que é essa aliança militar do Ocidente. Aliás, toda a crise gira em torno precisamente do desejo, né, da Ucrânia de integrar esse bloco. Se a Ucrânia fosse parte da OTAN, aí sim a OTAN responderia de maneira efetiva, se envolvendo de forma direta no conflito e com incursões mais diretas, né, mais objetivas. A preocupação da OTAN nesse momento é garantir que esse conflito se restrinja apenas à Ucrânia e que ele não ganhe proporções regionais maiores. Isso porque ao redor da Rússia, ao redor da própria Ucrânia, vários países que eram antigamente da União Soviética foram sendo incorporadas à OTAN nos últimos anos, do tipo Lituânia, Letônia, Estônia, enfim. E esses sim, caso em algum momento fossem envolvidos no conflito, fossem agredidos, contariam com a proteção do chamado e famoso, né, artigo 5º da cláusula da OTAN. Basicamente a OTAN funciona com base naquela lógica que a gente chama de todos contra um, né? Ela prevê por meio dessa cláusula que se um membro é atacado, a resposta é coletiva. Seria então todo mundo, mais de 20 países, incluindo os Estados Unidos, maior potência militar do mundo, defendendo aquele que foi agredido. Então a OTAN trabalha nessas duas frentes, com a Ucrânia tentando prestar uma assistência militar, ainda que indireta, e com os demais aliados monitorando, cercando, garantindo a proteção para evitar ter que chegar a esse ponto. Lembrando que desde que a OTAN foi criada, ela nunca teve essa cláusula de fato acionada, o que seria inédito se acontecesse agora e poderia gerar um conflito de enormes proporções, né? Ninguém quer assistir um embate entre potências nucleares, uma guerra na Europa de proporções semelhantes ao que nós vimos lá nos anos 40, Marcela. Eu vou pegar nesse ponto porque um dos grandes diferenciais que a gente tem dessa tensão, da escalada de conflito, de uma guerra em maiores proporções do que vimos no passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é o poder que a Rússia tem hoje sobre a tecnologia, né? Os cyberataques, que se tornou hoje um trunfo russo, porque a gente já viu várias invasões russas com hackers e com outras plataformas. O que a gente pode trazer de informação? Como que esse ponto se tornou uma carta na manga também e uma forte arma russa nesse momento de tensão? É verdade, Daniel. Assim, o que a gente tem visto, a gente tem discutido sempre, tem a ver com o quanto a guerra tem sido híbrida, né? Quando a gente começou aí no século XXI a pensar no futuro dos conflitos, nas novas características do mundo, digamos, pós-moderno, globalizado, a gente tendia naquele momento a pensar que o conflito ia ser diferente, que ele ia ser desterritorializado, baseado em forças transnacionais, às vezes até não estatais, como é o caso do terrorismo, do crime organizado, e que ele se desempenharia no campo, sobretudo, tecnológico. Isso tudo é verdade, tanto que está aí o pós 11 de setembro para nos mostrar que é um tipo de guerra esse que existe, e a Rússia, como você bem citou, ela é uma potência não só tradicional, militar e também nuclear, é uma potência em relação a armas químicas e biológicas, é uma potência do cyber-universo, digamos assim, né? Então a cibersegurança é também uma questão, mas o curioso desse conflito na Ucrânia é que aparentemente é um conflito que traz tudo isso à baila,
boa, de fato, isso tudo é uma realidade, mas que é uma realidade que convive com a guerra tradicional, com a guerra antiga. Você há pouco reportava, né, aquele tweet do Ministério da Defesa ucraniano falando para as pessoas produzirem seus próprios coquetéis Molotov. Ontem nós acompanhamos uma postagem polêmica também do presidente Zelensky incitando as pessoas a pegarem armas e o único critério é que elas soubessem manejar esses equipamentos. Então, tudo isso remonta a uma guerra quase de guerrilha, uma guerra em formato super desarticulado, não institucional, e é precisamente o que preocupa a todos, né? O fato da gente viver a possibilidade do cyberataque convivendo com a guerra improvisada, Daniel. Professora, eu queria que a senhora até contasse, até essas orientações me lembraram aqui do histórico de Zelensky. Quem é o presidente ucraniano, né? Que era um ator, comediante, que foi ali para o mercado audiovisual, justamente com o papel de presidente, e acabou sendo eleito. Isso se tornou também um ponto de fragilidade para a Rússia? Podemos ir nessa linha? Podemos assumir, sim, essa discussão. Ela é uma discussão que tem sido muito feita no campo internacional. O Zelensky, ele chegou ao poder justamente pela popularidade que ele alcançou nesse campo, né, atuando como um ator, um comediante. E ele, como tantos outros, né, que alguns considerariam aventureiros da política, se fez justamente criticando o establishment tradicional, né? Então, na onda de Trump, de outras lideranças, ele basicamente emergiu criticando os políticos profissionais, dizendo que a Ucrânia precisava de renovação, precisava de pessoas com uma visão alternativa e que, portanto, representassem o povo concretamente, que não apenas certas elites, né? Um discurso populista, de certa forma, muito comum em vários lugares do mundo. Depois de chegar ao poder, ele produziu uma agenda que aí já não é restrita a ele individualmente, mas a uma tradição que vem de antes na Ucrânia, que é de tentar buscar associação com o Ocidente. Ele teve precursores e outros líderes antes dele, inclusive líderes que estiveram envolvidos na crise da Crimeia em 2014 e que defendiam uma associação mais ligada à Europa, então o ingresso eventual na União Europeia, a retomada dessa negociação que a gente está vendo com relação à OTAN e também uma visão de mundo mais liberal, mais alinhada às práticas e valores do Ocidente. Então ele importou isso que já vinha de antes, né? E misturando essa sua chegada ao poder com essa agenda que já tinha um certo apelo na sociedade, ele se fez. E, portanto, ele com isso incomodou duplamente os russos, né? Incomodou pelo fato de, obviamente, ter uma agenda que não favorece a Moscou, então os grupos pró-Rússia se incomodaram e a Rússia em si também, e ao mesmo tempo abriu espaço, dada certa inexperiência, né, para que os russos talvez aproveitassem a oportunidade de uma investida mais direta contra a Ucrânia, Daniel. Sim. Professora, a gente vê as forças russas chegando ali perto de Kiev, cercando aquela região. De fato, dá para acreditar ou dá para apostar de que a Rússia vai tomar o poder da Ucrânia? Pode acontecer isso? Marcela, pode acontecer isso. O governo russo não admite que essa seja uma prioridade nesse momento. Sempre que questionados a respeito, eles desconversam, dizem que estão atacando redes, estruturas que eles entendem relevantes para a defesa da Ucrânia e que, portanto, isso é circunscrito. Eles não falaram abertamente sobre uma transição de poder e a queda do presidente, mas é claro que todos nós que temos experiência em acompanhar esse tipo de conflito e que conhecemos estratégia militar, a gente sabe que ocupar a capital é muito importante nesse sentido, não só pela dimensão ideacional, simbólica do que isso representa, né? É uma afirmação de poder evidente, mas também porque na prática significa fechar o cerco contra uma liderança que vai ficando acuada. Em casos assim no passado, alguns presidentes já fugiram, já se refugiaram, já simplesmente desapareceram, como a gente acompanhou agora no caso mais recente do Afeganistão, e isso passa uma mensagem. Na medida em que essas coisas acontecem, nós temos então a mensagem, dá a entender que aquela determinada liderança se rendeu e que há um novo comando no poder. Os líderes da Ucrânia não estão, até o momento, sugerindo nada nesse sentido. Ao contrário, eles falam em resistência, falam em se manter por lá. Mas não resta dúvida para nós
que a intenção de Moscou seria, no limite, conseguir estabelecer um outro tipo de governança na Ucrânia, não só que afastasse os riscos de aproximação com o Ocidente, mas que pudesse ter também uma interlocução mais direta, mais alinhada com o que pensa o presidente Putin. Marcela? Obrigada, professora. A gente agradece sempre a sua participação aqui. Volte sempre. Obrigada. Eu que agradeço.